o nosso estudo. Nós estamos aqui, programa 1, módulo 1, evolução histórica da mediunidade. As questões que estão sendo trabalhadas nesse primeiro capítulo é o politeísmo, as questões 667 até a questão 673 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver aqui que a questão do politeísmo, ela é uma questão de evolução. Quem não leu, leia a obra A Caminho da Luz. Nós vamos ver ali o Emmanuel começando desde o Big Bang, trazendo até a idade contemporânea, quando ele escreveu, que foi 1938 que ele escreveu esse livro. E nós vamos ver o caminhar da humanidade em sua evolução. Então, quem tiver dificuldade, nós temos no canal, eu vou lendo e vou explicando o livro. Porque neste livro, o Emmanuel nos mostra todo o caminhar da evolução. Então, o politeísmo, como a poligamia, são passagens pelas quais nós passamos no nosso caminhar evolutivo para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos hoje. Então, são processos. O politeísmo também é um processo. E desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, que o homem coloca para tudo aquilo que ele não consegue explicar como uma divindade, como um Deus. Então nós vamos ver que tudo aquilo que os povos primitivos tinham medo, principalmente o trovão, o raio, a chuva e qualquer outro, tremores de terra, qualquer coisa que acontecesse, eles achavam, que eram deuses, seres maiores que estavam se manifestando. Então nós vamos ver que nós caminhamos pelo politeísmo para que a gente pudesse ir aprendendo, se estruturando para podermos evoluir. Nós vamos ver um trecho aqui no livro, do livro Evolução em Dois Mundos, que é esse segundo parágrafo. Perdão. Perante tais condições, o homem aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Com este avanço, inicia-se o processo civilizatório, propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. Utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, como assinala o espírito André Luiz, aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. O que o André Luiz está nos colocando aqui? Primeiro, que a mediunidade é inerente, ela faz parte do ser humano. Desde que o mundo é mundo, que os médiuns se manifestam, não com esse nome. Quem deu o nome médium, mediunidade, espiritismo, espiritista, foi o Allan Kardec, com o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Então, ali que esses termos foram colocados, porque o Kardec colocou esses termos. Mas nós vamos ver na Grécia Antiga as pitonisas, nós vamos ver os sacerdotes no Egito, nós vamos ver os profetas no meio hebreu. Então são nomes que eram dados àqueles que tinham esta capacidade de comunicação com o mundo espiritual. E esta comunicação sempre existiu. E quando o André Luiz fala aqui da questão de mudar a face do planeta, por quê? Porque através do nosso aprendizado, através do nosso desenvolvimento, nós vamos sim mudando a face do planeta, nós vamos nos modificando e vamos modificando o planeta. De novo, citando o livro A Caminho da Luz, nós vamos ver lá essa colocação
que nós estamos aqui para crescermos e nos desenvolvermos, e o planeta Terra, que é um ser vivo, também está na sua trajetória, com a diferença que o planeta Terra tem começo, meio e fim. Nós temos começo, mas nós somos imortais, nós não temos fim. Então, esta é a diferença, mas estamos caminhando. Conforme nós nos desenvolvemos, nós estamos automaticamente também desenvolvendo e modificando esse desenvolvimento do planeta Terra. E quando ele fala aqui, utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, porque nós vamos ver lá, tanto no Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, como no A Caminho da Luz, do Emmanuel, os co-criadores maiores. Quem são os co-criadores maiores? Nós vamos ver o governador planetário, né? O Cristo, governador planetário, que vai pegar essa massa, né, que estava em ebulição e vai começar a montar o planeta do qual ele vai ser governador, e ele vai trazer para trabalhar com ele, né, os seus prepostos, que são co-criadores maiores. São eles que vão fazer a formação da Terra, toda a parte da engenharia tecnológica, da química, da física, da biologia, de tudo aquilo que irá se desenvolver em curto, médio e longo prazo. E nós, os espíritos, encarnados ou desencarnados, porque nós estamos agora espíritos encarnados, né? Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, o Kardec chama de alma o espírito encarnado. Então aqui nós estamos como alma, porque estamos encarnados, como espíritos, quando nós estamos na verdadeira vida, desencarnados. Nós somos co-criadores menores. Por isso que Jesus colocou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e ainda mais. Porque ele continuou o estudo dele, e nós também temos que continuar o nosso para chegar onde ele chegou e continuarmos o nosso estudo, o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Então nós somos co-criadores menores. Gente, tem alguém mexendo em alguma coisa aqui. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão me vendo? Ouvindo? Tá. Então só um pouquinho aqui. Deixa eu só... Puxa vida. Tá. Tá bom. Vamos lá. Nós somos co-criadores menores. Nós somos deuses. Então, a nossa cocriação é através da nossa energia, é através do nosso pensamento. Nós vamos materializando à nossa volta aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, né? Então, vamos transformando as coisas à nossa volta. O mundo está do jeito que está, porque nós, através dos milênios, encarnando e reencarnando com a nossa cocriação menor, nós estamos montando as coisas do jeito que elas estão. Então, somos nós que temos que consertar as coisas que nós montamos. Então, o que ele está colocando aqui na Evolução em Dois Mundos é, utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, nós aprendemos a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelaram as edificações macrocósmicas que desafiam as passagens do milênio. Então, a mesma energia, de forma macro, são a que os espíritos crísticos se utilizaram para formar o planeta, né, para formar o mundo como ele está. Da mesma forma, esta mesma energia, só que numa forma micro, nós utilizamos e vamos construindo o mundo que nós temos à nossa volta. Porque o mundo que existe à nossa volta, a nossa psicosfera, somos nós que construímos com o nosso pensamento. Todos nós vivemos em condomínio. Condomínio de encarnados por similaridade, por afinidade. Condomínio de desencarnados também por similaridade, por afinidade. Fora aqueles
que estão no condomínio com direito de. Por quê? Porque por nós termos causado uma dor, termos causado um sofrimento, pela lei de ação e a reação de causa e efeito, que é a lei imutável de Deus para o universo, eles têm o direito de estarem ali, do nosso lado. Então nós temos um condomínio à nossa volta. E a nossa cocriação, ela vai formando e modificando esse condomínio. Porque conforme nós nos modificamos, nós somos energia, nós somos frequência, nós temos cor, nós temos cheiro, nós temos peso. Conforme nós vamos nos modificando, como nós mantemos o condomínio por similaridade, né, por sintonia, se nós nos modificamos, nós vamos modificando a sintonia, então vamos modificando o condomínio que está à nossa volta. Sempre costumo colocar, quem já teve outras aulas comigo, eu sempre repito isso, se nós não estamos satisfeitos com a vida que nós estamos tendo, com o condomínio, no condomínio que nós estamos vivendo, nós temos que mudar interiormente. Nós temos que olhar para dentro, realizar o nosso trabalho de mudança, nos transformarmos. Porque a hora que a gente muda a cor, muda a frequência, muda o cheiro. E automaticamente vai mudar a similaridade, vai mudar o condomínio que está à nossa volta. Então, o mesmo princípio que rege, que constrói o macrocosmo, né, que construiu o planeta, é o mesmo princípio que nós construímos à nossa volta como co-criadores menores. É mais ou menos como, se você analisar o que tem no macro, né, quem conhece, já leu sobre Hermes Trismegisto, então o que tem no macro tem no micro. Então se você olhar para o nosso sistema solar e olhar para um átomo, você vai ver que o átomo é a miniatura do sistema solar. Então o sistema solar é o macro, o átomo é o micro. Todas as coisas caminham desta forma. O que tem no micro, tem no macro. E vice-versa. Então, nós vamos caminhando dentro das nossas cocriações. São nossas criações, nós vamos trabalhando com elas, nós vamos modificando e transformando a psicosfera à nossa volta através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Depois nós vamos ver também evolução em dois mundos, né? Porque aqui o que nós estamos estudando é que não existe acaso, não existe coincidência, né? As coisas não acontecem por acaso. Então todas as coisas têm um começo, um meio, um fim, uma criação. Então tudo aquilo que está à nossa volta é uma criação nossa, é uma escolha nossa. Então, no momento em que nós passamos por determinadas situações, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, e aí nós temos que entender a colocação do Kardec sempre, doutrina e filosofia. Kardec nunca quis que se criasse uma religião, muito pelo contrário, ele queria que se mantivesse como doutrina e filosofia. Por quê? Porque como doutrina e filosofia, nós temos... Ele, né, com tudo que ele trouxe, nós temos condições de ajudar e modificar todas as situações. Cada pessoa fica na crença e na religião que se sente bem, onde cresce, onde melhora. Mas a filosofia e o que a doutrina trouxe é para esclarecimento para todos aqueles que quiserem estudar e que quiserem se modificar. E aí nós vamos ver o André Luiz colocando aqui no Evolução em Dois Mundos, que as primeiras colocações, né, desse intercâmbio de encarnado com desencarnado, desde que o mundo é através da intuição. Então nós vamos ver aqui um trecho da Evolução em Dois Mundos, né? Está na página 20, gente, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. A intuição foi por esse motivo o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telelimentação. Vamos dar uma parada aqui. Para transfundir é mudar de um recipiente para outro. Telelimentação. A telelimentação é uma colocação como se fosse hipnótica, né? De criação ou de uma ideia. Então, quando vamos analisar, nós estamos estudando mediunidade, então vamos falar dentro da mediunidade. Quando um médium
ostensivo. Todos nós somos médiuns, né? A gente tem que estar sempre repetindo isso, porque todos nós somos médiuns. Todos nós, o que é a mediunidade? É a capacidade de intercâmbio do mundo encarnado com o mundo desencarnado. Todos nós, quando desdobramos à noite, nós saímos do corpo, nós entramos em contato com o mundo espiritual. Todas as noites. Então todos nós somos médiuns, nós entramos em contato com o nosso mentor. Foi a primeira coisa na nossa oração aqui, é pedir a presença do nosso mentor e sentir a presença dele. Então, todos nós somos médiuns. Os médiuns ostensivos, quando começaram suas primeiras manifestações, foi através da intuição. E aí nós precisamos entender, o médium ostensivo é uma questão anímica, é uma questão da matéria. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque tem pessoas que têm ideias lúdicas, né? Acreditam em Papai Noel e Fada do Dente e acha que é um dom, ele acha que foi a fada madrinha que modificou. Não! O médium ostensivo é uma escolha feita no plano espiritual antes de reencarnar. Todos nós temos um roteiro, ninguém tem destino, mas todos nós temos um roteiro. E esse roteiro nós montamos no plano espiritual antes de reencarnar. Quem não leu, leia o livro Missionários da Luz. O capítulo 13 do Missionários da Luz, Reencarnação de Sigismundo, nós vamos ver a engenharia, nós vamos ver todo o sistema, todo a logística que o plano espiritual faz para um trabalho, para uma colocação de reencarne. Então, no reencarne, o espírito pede para poder trabalhar aqui como mensageiro. Por isso que é importante o livro Os Mensageiros. Quem são os mensageiros? São os médiuns ostensivos. Então, para vir como mensageiro, trazer a mensagem do plano espiritual para poder pagar as suas dívidas de uma forma mais rápida, para poder se acertar mais rapidamente com a sua consciência. Então, é um pedido que é feito, e quem já leu os livros, a obra de André Luiz, sabe que se pede muito, o plano espiritual hesita muito em se colocar esse tipo de situação. A pessoa pediu muito para ter a mediunidade ostensiva e tem que ter a responsabilidade em relação a ela. Então a questão vem no DNA. Quando o corpo está sendo formado, um dos corpos, nós temos vários corpos. E aí nós vamos ver, né, no livro dos Espíritos a gente estuda isso. Nós vamos ver que um dos corpos, o Kardec juntou tudo e chamou de perispírito. Um dos corpos é o corpo búdico. E este corpo búdico, para ficar... Gente, é importante que entenda. A Sandra falou que é assim. Não, a Sandra não falou que é assim. A Sandra está dando um exemplo para ficar fácil de entender. Então, um corpo de uma pessoa que é um médium normal, como todo mundo, que não é ostensivo, este corpo búdico, ele seria como se fosse um algodão egípcio, de 600 fios, uma trama ali fantástica, né? Você não passa nada ali, tá? Perfeitamente lacrado. Num médium ostensivo, esse corpo búdico é um filó, é uma renda. Ele é completamente vazado. Então, a mediunidade ostensiva vem a pedido do espírito no seu corpo físico. Mediunidade ostensiva é anímica, ela é do corpo. Quando o médium está em contato com um espírito, é o perispírito do médium com o perispírito que está ali se manifestando, que se comunicam. Também tem gente com ideia maluca de achar que o espírito entra no corpo. Sei lá, tem um monte de ideias de quem não estuda, de quem não tem conhecimento. É perispírito para perispírito. Então, quando ele fala aqui, por que eu estou enfatizando isso? Porque quando ele fala aqui da questão das criaturas que mesmo à distância tem uma comunhão, tem uma comunicação para transfundi-las. Transfundi-las é passar de um recipiente para o outro, né?
de um espírito para outro espírito, no trabalho sutil da telelimentação. A telelimentação é a comunicação que nós fazemos através da mente. Todos nós nos comunicamos através da mente, consciente ou inconscientemente. Nós somos energia, então nós estamos sempre nos comunicando através da energia. Então quando o espírito... Gente, se eu estiver falando muito rápido, que infelizmente eu vou me empolgando, eu vou falando muito rápido, dá um toque. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pergunta. Porque para mim, isso aqui que eu estou colocando é muito claro. Então, se alguém não estiver entendendo, né, por favor, põe a mãozinha aí e pergunta. Ou abre o microfone e pergunta. Então, quando tem essa comunicação, é a telelimentação. É a comunicação mental do perispírito de um para o perispírito que está ali se apresentando. Então, esta comunicação, ela se faz através desta energia, desta troca de energia que está, digamos assim, sendo comandada por nós, né? Nós somos espírito. Vamos lá, vou bem devagar, quem não entender pergunta. Nós somos espírito, nós comandamos o nosso nosso perispírito comanda o corpo. O nosso corpo é só uma vestimenta, é só para a gente, é um avatar, é só para a gente usar como comando. Então a mente, o cérebro está no espírito, que está mandando o comando para o perispírito, né? Quem lê o livro dos espíritos entende bem o que nós estamos colocando aqui, né, em relação ao perispírito. E o perispírito comanda o corpo, como o corpo é como se fosse o computador. Ele vai depender daquilo que for colocado lá dentro dele, vai depender, né, dos downloads que forem feitos, para que ele possa, como máquina, poder responder. Então, esta comunicação é feita. Esta comunicação, esse tipo de comunicação, é exatamente como os nossos irmãozinhos instigantes colocam ideias na nossa cabeça, é a telelimentação. É através de energia e é através de sintonia. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Fiquei triste, ou fiquei com medo, estou com medo. O medo, gente, alimenta os nossos irmãozinhos instigantes. Então, se eu estou com medo, eu tenho que parar, por isso é importante o autoconhecimento. Eu tenho que parar, me analisar. Eu estou com medo por quê? Ah, não, eu estou com medo, eu sou paulista, tá? Eu estou com medo porque eu estou na Avenida Paulista às 3 horas da manhã dirigindo o carro sozinho. Então, tem um motivo para estar com medo, eu estou ali olhando para um lado para o outro. Agora, eu estou com medo, mas não tem nenhum motivo para mim estar com medo. Eu estou bem, eu estou em casa, está tudo tranquilo, não tem motivo nenhum para estar com medo. Opa! Eu estou recebendo uma energia que não é minha, que está querendo implantar o medo em mim. Então o autoconhecimento é fundamental para isso, porque a telelimentação é uma espécie de hipnotismo. É uma energia que vem, que se nós não nos conhecermos, por isso que Jesus coloca, né? Vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, o autoconhecimento. Porque para mim saber se aquilo que eu estou pensando é meu ou não é meu. Se aquilo é uma implantação, né, se é uma ideia que está sendo colocada, que é justamente essa telelimentação, esta ideia, esse hipnotismo que estão tentando fazer ali. Normalmente quem faz isso é um irmãozinho instigante. Eu tenho horror à palavra irmão das trevas, porque eu acho isso medonho. E como o Chico também usava só o termo irmão instigante, eu prefiro, são os nossos irmãozinhos instigantes e a gente tem que ser muito gratos a eles, porque eles nos ajudam a crescer. Mas a gente precisa entender como eles trabalham para que a gente possa ajudá-los e nos ajudar e lidar com eles no nosso dia a dia. Então esse hipnotismo, essa ideia que é implantada, é o que o André Luiz está colocando aqui, que é a telelimentação. Vou reler desde o começo. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer dúvida a gente pergunta.
A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las, né, mudar de uma para outra, no trabalho sutil da telementação. Nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos, que é a mesma coisa que redemoinhos, né? São ondas que podem ser medidas, mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o redemoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Vamos lembrar, a Evolução em Dois Mundos foi escrito em 1938. Então a televisão estava começando e as colocações que o André Luiz coloca são daquela época. Hoje nós temos uma capacidade maior de entender esse tipo de interferência porque todo mundo está interligado através da internet. Todo mundo em um minuto recebe alguma coisa. Então fica muito fácil de entender essa intercomunicação que nós temos, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. É muito importante que a gente compreenda isso. Por quê? Por causa da sintonia. Então, vamos para o exemplo bom. Eu estou em oração. Eu estou fazendo uma oração que não é para mim. Né? Estou fazendo, essa é a questão. Estou fazendo uma oração para os hospitais. Estou fazendo uma oração para os suicidas. Fazendo uma oração para outrem. Eu entro em sintonia com todos os encarnados e desencarnados do planeta Terra que estão em oração naquele momento. Então a carga energética, essa troca de energia, ela é imensa. Então, a gente entra, quando está numa oração sincera, a gente muda de patamar, a gente muda até de dimensão às vezes. Então, por quê? Porque entrou em sintonia com todos aqueles que estão em oração. O inverso também é verdadeiro, porque quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, quando eu estou magoada, eu vou entrar em sintonia com todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão naquele momento com o mesmo sentimento, com a mesma energia, com a mesma vibração. Porque nós somos energia. Quem assistiu o filme Matrix, aquilo é uma forma de... é ficção, mas é uma forma até didática da gente entender a coisa, porque nós somos isso mesmo, nós somos energia. Nós somos energia e encarnado e desencarnado só tem a diferença do avatar, só tem diferença da roupa. E a hora que a gente tira a roupa, por exemplo, para tomar banho, eu não deixo de ser eu mesmo. Então a hora que eu deixo a roupa no planeta, porque a roupa pertence ao planeta, a hora que eu deixo essa roupa aqui no planeta no desencarne, eu continuo igualzinha, eu continuo a mesma energia, a mesma frequência, a mesma sintonia, o mesmo cheiro, o mesmo peso. E eu vou ser atraída para os meus iguais. Porque no plano desencarnado, no plano espiritual, nós vivemos entre os nossos iguais. No plano encarnado, nós vivemos juntos e misturados. Por isto que o aprendizado, por isso que a mudança aqui no plano dos encarnados tem peso 2. A mudança e o aprendizado no plano espiritual tem peso 1. Por quê? Porque aqui no plano terreno, nós temos o esquecimento e nós temos toda a ilusão, toda essa força da materialidade que nos é imposta o tempo todo, que nós temos que lutar contra ela. Então toda conquista tem peso 2. Mas nós somos energia, nós somos espírito, estamos nos comunicando o tempo todo com os encarnados e os desencarnados à nossa volta. E o que ele coloca aqui, a questão das pessoas na televisão ou na rádio, é como se processa essa sintonia, como se processa essa comunicação. Ela é justamente por sintonia. Então quando a gente fala de obsessor, as pessoas sempre pensam, não, o obsessor é um espírito que está ali atrapalhando o encarnado. Quem trabalha em sessão mediúnica, e tem muitos aqui que eu sei que trabalham,
sabe muito bem, a gente vê muito na sessão mediúnica, que o espírito vem e reclama que ele está ali porque ele foi chamado. Por quê? Porque ele está sendo obsediado por um encarnado. É o filho, é a filha, é a esposa, é o pai, é a mãe. A maioria das mães tem uma facilidade para ser obsessora de filho encarnado, filho desencarnado, que é uma coisa fantástica. Então ele está sendo obsediado e ele não consegue ficar onde ele está. Por quê? Porque ele, por sintonia, por amor, ele está sendo atraído para aquele espírito que está o tempo todo chamando. Por que você foi embora? Por que você me deixou? Por que Deus fez isso comigo? Está ali sofrendo, está o tempo todo chamando, entrando em sintonia com aquela pessoa recebe a informação e vem. Depois ela não tem como voltar, precisa de ajuda para voltar. Então a obsessão de encarnado para desencarnado, ela é muito grande, muito maior do que se pensa. Nós vamos ver aqui, também no Evolução em Dois Mundos, né? Gente, a Evolução em Dois Mundos é um livro extremamente esclarecedor. Ele não é um livro fácil, mas ele é extremamente esclarecedor. Quando o André Luiz coloca a aura, né? Assim a aura espiritual, é o último parágrafo. Assim a aura espiritual na feição de antecâmara do espírito favorece todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. O que ele está colocando aqui? Exatamente este intercâmbio de similaridade que nós temos com encarnados e com desencarnados. Como é que nós somos reconhecidos por aqueles que nos amam? Quem está encarnado, que está procurando alguém encarnado, vai procurar lá nas mídias sociais, vai procurar um amigo ver se tem o WhatsApp, se tem o telefone. Quem está desencarnado vai pela vibração, pela energia, pelo cheiro. Então, o que acontece? Quando que nós manifestamos a nossa energia e manifestamos a nossa tendência? Quando nós abarcamos o nosso livre-arbítrio e o nosso conhecimento. Por que os pais têm a obrigação de ajudar e modificar os seus filhos até eles terem 7 anos? Porque é a chance que os pais têm, porque até os 7 anos aquele espírito está obliterado, ou seja, aquele espírito está de uma certa forma salvaguardado de si mesmo, de suas lembranças, de suas tendências, né, do seu inconsciente, para que os pais tenham a chance de ajudá-lo e de modificá-lo. Quando começa aos 7 anos, porque aí termina, né, o perispírito da nova encarnação termina de se montar ali, né, não é uma data, gente, não é, são 3.000 dias, né, mas o que dá mais ou menos ali os 7 anos. Então, quando começa, já começa a aparecer a tendência, passou dos 7 anos, começa a aparecer a tendência, começa a aparecer as lembranças, começa a sentir o inconsciente. Quando dá os 14, né, com a pineal se abrindo, com os hormônios que a pineal libera, e a pineal é nossa antena, então com a comunicação com o plano espiritual, aí vem tudo, inclusive os inimigos. Mas eles podem vir também logo ali depois dos 7 anos, dependendo da situação, até antes dos 7 anos. Né? Nós vamos ver no mundo maior, o André Luiz ali com o mentor, o mundo maior é o Calderaro, com o mentor ali, eles estão cuidando de um espírito que está sofrendo muito, um bebezinho, gritando, chorando muito, ele tem deficiência mental, tem uma série de restrições, e aí o André Luiz fala, mas nós precisamos chamar alguém para ajudar esse infeliz, porque tinha dois espíritos ali que estavam emanando energias negras como se fosse piche, e aquilo causava muita dor, a criança gritava muito, aquele bebê chorava muito.
E aí o André Luiz coloca, espera que venha um anjo. Aí chega a mãe e pega aquela criança no colo, e aí a criança para de chorar, os obsessores se afastam, né? Então a criança para de chorar, a mãe tranquiliza ali a criança, e aí o André fala, mas a gente tem que fazer alguma coisa para afastar esses dois irmãos aqui deste bebê. E o mentor fala, não, eles estão ali por direito. Eles foram extremamente prejudicados por esse espírito que está reencarnando. Mas a gente não pode fazer nada, o André Luiz coloca. E o espírito falou, não, a providência divina já fez. Esses dois irmãos que estão aqui vão reencarnar como irmãos deste nosso irmão que está aqui no berço. E esse anjo, que é a mãe, vai cuidar dos três. E ela vai fazer com que os dois amem este irmão deficiente e este irmão com problemas mentais que eles odeiam tanto. E a hora que ela conseguir fazer com que eles se amem, o problema vai estar resolvido. Então, através da misericórdia de Deus, todas as coisas são acertadas. Então, vocês vão me ouvir repetir isso um monte de vezes durante o nosso estudo. No plano espiritual, 2 e 2 nem sempre são 4. Pode dar 3, pode dar 10, pode dar 1. Para cada situação existe uma colocação, uma explicação, não existe um reencarne igual ao outro, não existe um desencarne igual ao outro, não existe um médium ostensivo igual ao outro, porque não existe um espírito, porque todos nós somos médium, igual ao outro. Cada um de nós temos as nossas características, cada um tem que entender a sua através do autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai fazer com que cada um descubra as suas características do seu campo de trabalho. Então é o que ele está falando aqui. Nós somos reconhecidos por aqueles que nos amam, por aqueles que são afins conosco, por essa frequência, né, que nós temos, por esse cheiro que nós temos. Somos reconhecidos pelos nossos inimigos também. Boa pergunta, gente. Alguma colocação? Não tenho vergonha, não tenho preocupação de perguntar, porque são as perguntas que fazem a diferença. Vamos lá então, que nós vamos continuando aqui a questão do espiritismo ao longo da história, né? Eles fazem uma síntese aqui de vários livros, e aí nós vamos ver mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial. O médium é idólatra, ou seja, adora ídolos, né? Adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses. Sol, céu, lua, estrelas, chuva, árvores, rios, fogo, ser humano que se destaca na comunidade. Então é aquele, quem que é o médium da pré-história, da antiguidade? Foram depois chamados de xamãs, foram chamados de pajés, foram chamados de druidas, né? O druida é o sacerdote celta, e pitonisa, profeta, foram os nomes que, né, durante a história e durante o lugar em que viveram, tiveram. Mediunidade tribal. Desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu, pai, o criador ou o fecundador, a terra, mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Então, assim que o ser humano começa a descobrir que um homem e uma mulher geram uma criança, porque quando nós estamos na pré-história, quando dá certo, quando se relaciona um homem com uma mulher, aparece uma criança. E eles não tinham noção do que estava acontecendo. A hora que começa a se estruturar e que começa a entender que é um homem com uma mulher que vão fazer gerar uma criança, começa a questão do Deus Pai, da deusa Mãe, né? Porque a gente tem essa tendência, né, de colocar os deuses sempre parecidos conosco, né? Que é o Deus antropomórfico, né? Sempre é com os defeitos e as qualidades dos seres humanos. Fetichismo. Forma mais aprimorada do mediunismo tribal. Apresentando forte colorido anímico, né? As coisas da matéria, as coisas desse mundo. Pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro,
Altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. Em algum momento, estas práticas se desdobraram em outras, conhecidas atualmente, voodoo e magia negra. Mediunismo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, gente, pergunta, mas eu acho que isso aqui é tão conhecido, já está bem explicado aqui, eu só vou passar. Mediunismo mitológico. A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Os seres humanos vão criando rituais, criando superstições, né, e vai assim se criando uma série de religiões e por aí vai. Mediunismo oracular. É o mediunismo que aparece no período da história humana, considerado como o início da civilização. E aí vamos começar, aí a gente vai começar a ver o protagonismo e o trabalho do médium ostensivo, né? É o mediunismo que aparece no período da história humana, considerada como o início da civilização. É politeísta e religioso. Vários deuses de crença, de caráter religioso. Cultuados pela sociedade, os deuses, né, os espíritos, porque são espíritos que se manifestam e eles vão ser sempre considerados como deuses, fazem parte de uma sociedade hierarquizada onde há um Deus maior. E aí que eles colocam entre parênteses aqui Deus, né, que é o Deus do Olimpo, o Deus grego, que vive em locais específicos, né, no Olimpo. Tais deuses são imortais, poderosos, mas têm paixões típicas dos homens mortais. Ódio, amor, rancor, compaixão. Cada deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres. Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana, nada se faz sem consultá-los. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo que o oráculo de Delfo é o mais famoso. Perdão. Vamos lembrar que as pitonisas lá do oráculo de Delfos, muito conhecidas. O oráculo de Delfos é aquele que é conhecido porque ele tinha no seu pórtico, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. E nós vamos ver que esses oráculos, eles eram usados por todos, pelo povo, pelos reis, por todo mundo. Nós vamos ver que desde que as pessoas começaram a perceber que algumas pessoas eram diferentes, que são os médiuns ostensivos, que tinham a capacidade de falar com os mortos, falar com os espíritos, então eles passaram a se utilizar dessas pessoas e de se utilizar dessas comunicações. O oráculo é como se fosse uma adivinhação. Então essas pitonisas eram consultadas, né, para adivinhar. Vinha um gás ali de dentro dos lugares que elas usavam para trabalhar, um gás inclusive tóxico, mas que davam alterações, né, na mente, no comportamento, fazia com que já espíritos com essa condição de médium ostensivo e mais a droga, mais aqueles vapores que existiam ali, que eles mantivessem a comunicação com o desencarnado. Então o oráculo pode representar a divindade que fala por voz direta, podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. Aqui ocupar o corpo é sempre nessa colocação. Essa comunicação é sempre de perispírito para perispírito. Nunca coloquem ou achem que um corpo possa ser ocupado. Mas pode utilizar um objeto do tempo, estátua, por exemplo, elementos da natureza, ou manifestar-se naturalmente ao médium, então denominado pitonisa, na forma de domínio psíquico corporal. Vamos lembrar que um dos maiores médiuns da história antiga foi Moisés, um médium com todos os tipos de mediunidade. Nele se manifestava todos os tipos. Inclusive, a mediunidade de voz direta, quando o plano espiritual, nós vamos ver no livro Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, essa formação, eles montam como se fosse
o órgão, a garganta, né, com um acoplado como se fosse um megafone, e ali o espírito pode, através desse órgão que é materializado, falar. E aí nós vamos ter a voz direta, que é o caso da sarça ardente de Moisés. É voz direta. Todas as comunicações que estão ali de Moisés é com o plano espiritual. É voz direta. A gente vai ver, até o Chico colocava brincando isso, que os 10 mandamentos, né, o decálogo é a primeira psicografia que se tem notícia. Foi numa pedra. Na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta as seguintes características: face externa ou esotérica. Esotérica com X, para fora, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada a manifestações públicas. Face interna ou esotérica com S, para dentro, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos por médiuns, magos, pitonisas, etc., genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. Então nós vamos ver que no Egito Antigo, de novo, livro A Caminho da Luz, que vai mostrando toda essa formação, né? São os capelinos que vêm, que são os vermelhos, são os capelinos que vêm ali, que formam, são 4 grupos, né? Um deles são os vermelhos, que são os egípcios, que montam ali o seu grupo, e são extremamente adiantados tecnologicamente na questão da ciência, da medicina, uma série de outras coisas, e que tem um esoterismo com S muito aprofundado, são monoteístas, os sacerdotes são monoteístas, com conhecimento do plano espiritual, com conhecimento da reencarnação. Isso a gente vê no Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é chamado, ninguém sabe qual era o nome que ele tinha, ele é chamado de Livro dos Mortos porque ele sempre é encontrado do lado de uma múmia, né? Então é colocado como o Livro dos Mortos. Mas esse conhecimento da vida espiritual, esse conhecimento da vida após a morte, só que no plano esotérico com X, que é para a população, que é para o povo, eles colocavam aquele mundaréu de deuses. Então, eles eram politeístas para a massa e monoteístas dentro dos iniciados e dentro da cultura que eles tinham. Nós vamos ver o povo hebreu, um povo extremamente religioso, com um conhecimento, uma bagagem muito grande, também vindos, né, dos planetas ali em volta da estrela de Capela, que é um grupo que vem, isso está no livro A Caminho da Luz, que vem para poderem se livrar, para poder trabalhar o orgulho e a vaidade, que são extremamente orgulhosos, com o conhecimento que tem. Então o conhecimento deles é fechado. Nós vamos ver na Kabbalah, que é um estudo iniciático dentro do judaísmo, toda a colocação do plano espiritual, da vida após a morte, da reencarnação, né? Uma série, uma pessoa hoje que assiste uma aula ou pega um livro de Kabbalah vai falar: nossa, mas isso é espiritismo. Não, não é. É judaísmo. Os hebreus já estudavam o que nós estamos estudando aqui na época de Moisés. Então, esses conhecimentos não são novos. O que eles foram guardados, porque conhecimento é poder. Então, o poder sempre se utilizou do conhecimento para dominar. Então, nós temos, digamos assim, a particularidade de estarmos encarnados numa época em que o conhecimento se socializou. Quando eu era nova, eu tenho quase 70 anos, quando eu era nova, para a gente fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, a gente tinha que pegar um ônibus, ou o pai e a mãe tinham que levar até a biblioteca. Alguns tinham a Barça em casa, muitos aí não vão nem saber o que é. Mas a gente ia para a biblioteca para fazer um trabalho. Para
determinados livros ou determinadas matérias na faculdade, tinha que trocar, tirar xerox, importar, fazer uma série de coisas, porque o conhecimento sempre esteve na mão de poucos e sempre foi muito caro, sempre foi muito elitista. Hoje nós temos o conhecimento na palma da nossa mão e de graça. É para isto que a internet, é para isto que o mundo digital veio. Os nossos irmãozinhos instigantes implantaram o resto, né? O deep internet, a maledicência, o ódio, os grupos, toda a parte, digamos assim, escura da força, né? Lembrando Guerra nas Estrelas, os nossos irmãozinhos instigantes trouxeram. Mas toda a parte de conhecimento veio do plano espiritual para cá, para que a gente pudesse se libertar de tantos trabalhos e de tantas coisas e podermos usar o nosso tempo para o conhecimento, e o conhecimento está na mão de quem quer. Isso é uma grande vantagem, mas nós temos a desvantagem de que nós não podemos alegar ignorância. Alguém que desencarnou em 1940, 1950, quando ele chega no plano espiritual, ele fala: nossa, mas eu não sabia disso. Nossa, mas eu não tive oportunidade de estudar ou de ter esse conhecimento. Podia alegar ignorância. Hoje não. Hoje, a hora que a gente desencarna, a gente pode falar: ah, mas eu não soube disso. Não soube porque não quis. Tava de graça, tava na internet, tinha curso grátis em tudo quanto é canto, tinha palestra em tudo quanto é canto, tinha livro para alugar ou para pegar de graça em tudo quanto é canto. Então, o conhecimento hoje, ele faz parte do nosso desenvolvimento. O conhecimento ontem, ele era característica de uma elite e de um esforço muito grande de quem quisesse buscar esse conhecimento. Então, quando ele fala aqui, a face externa, esotérica, povão, o esotérico com X, o politeísmo. Face interna, esotérica com S, o conhecimento do monoteísmo, o conhecimento da reencarnação. Quem leu, gente, o livro Bhagavad Gita é um dos livros sagrados hinduísta, dos hindus, e ele é fantástico, porque você vai ver lá a conversa de Krishna com Arjuna acerca de que ninguém morre, acerca de que o corpo é só uma vestimenta, de que nós vamos voltar e ocupar a cada volta corpos diferentes para podermos aprender e para podermos nos melhorar. O Arjuna fala para o Krishna, o Krishna fala para o Arjuna que ele não tinha que se preocupar de estar ali na guerra, porque ninguém mata ninguém morre, só uma vestimenta. Então, e esse livro, ele tem 3.500 anos antes de Cristo, ele começou a ser escrito. Mas antes disso, ele era falado pelos hindus, que é um dos 4 grupos que veio de Capela, que o problema deles também, com muita religião, com muito conhecimento, com muito conhecimento de Deus, mas o problema do orgulho, da vaidade, do sistema de castas, que eles foram expulsos por causa do sistema de castas, vieram montar o sistema de casta que tem até hoje. Os hebreus também, com o problema da vaidade, estão esperando o Messias até hoje. Por aí vai. Você vai pegar lá a formação dos hebreus quando chegaram de Capela, os problemas que os trouxeram para a Terra, a gente vai ver ainda, e todos nós temos, não estou aqui falando dos judeus, nem de ninguém, todos nós que estamos aqui na Terra, estamos porque temos problemas para resolver. Quem já resolveu não está mais aqui na Terra. Nós vamos ver lá no livro A Caminho da Luz que os egípcios foram todos embora. Por isso que a gente não tem um conhecimento, não sabe como foi feito, não sabe como foi colocado, porque os que ficaram não tinham capacidade de conhecimento, os papiros e as coisas que ficaram foram destruídos com o tempo, e o grupo veio, o grupo se desenvolveu, o grupo melhorou e pode voltar em massa. Não ficou ninguém daqueles que vieram de Capela. Vamos continuar aqui. A prática mediúnica dos iniciados surgiu com a ênfase não só entre os gregos, mas também entre outros povos, como os seguintes: egípcios, a mediunidade de cura especialmente relatada em O Livro dos Mortos, que é aquele que eu estava comentando, mas os fenômenos da emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados, né, de saída do corpo, emancipação da alma, saída do corpo, né,
com lucidez. Hoje a gente chama de... O Wagner Borges tem umas palestras interessantes sobre... Ai, me fugiu a palavra agora. As pessoas que saem do corpo lucidamente, que veem o corpo, vão, fazem alguma coisa e voltam para o corpo. Tem um nome, me fugiu, perdão. Os hindus, os Vedas, né? O Bhagavad Gita faz parte dos Vedas. Os hindus, em os Vedas, encontra-se descrita todas as etapas da iniciação mediúnica, no domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo, desdobramento espiritual. Os judeus, mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia. Estava falando de Moisés, mas tem outras, Daniel, Elias, Malaquias, Jeremias, que apresentam uma significativa variedade, os de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Então nós vamos ver os hebreus, né, fundando as 12 tribos, e a tribo que mais se destacou, a tribo de Judá, por isso que nós chamamos eles de judeus, né? Mas eles são hebreus. E aí nós vamos ver o conhecimento dentro dos hebreus de uma profundidade assim muito grande. E principalmente a questão mediúnica, né, de comunicação e uma série de coisas com outros nomes, com outra colocação, é o profeta, a capacidade do profeta de fazer uma série de comunicações, mas o nome é outro, mas a circunstância é a mesma, é um médium ostensivo se comunicando com o plano espiritual. Neste cenário surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o decálogo, né, os 10 mandamentos da lei divina. Ainda de acordo com Emmanuel, a proibição de intercâmbio com os mortos contida em Deuteronômios, gente, é Deuteronômios 18, que, né, os protestantes usam muito para falar em relação que Deus proibiu a comunicação com os espíritos. Não, nós vamos ver, o Emmanuel coloca aqui, esse trecho que nós vamos ver aqui é o caminho, verdade e vida, mas a gente vê muito isso claramente no caminho da luz, que o Moisés faz isso por necessidade, porque eles estavam usando a mistificação. Então o médium, para não dizer que era ele que estava contra Moisés, não, o espírito de fulano veio aqui e me falou tal coisa. E isso estava desestabilizando o acampamento deles ali. Aí Moisés vai e proíbe, né, esse tipo de comunicação, porque ela estava sendo usada como arma contra ele. Aqui as palavras do Emmanuel no caminho, verdade e vida. Em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. E aí nós vamos ver a questão do Pentecostes, né? Pentecostes é uma tradição judaica, 50 dias depois da Páscoa, é uma festa judaica. E nós não podemos esquecer, Jesus era judeu, falando com judeus, né? Ele não veio modificar a Torá, ele veio ratificar a Torá. O que ele veio foi ir contra o que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes na sinagoga estavam colocando em relação à Torá, aos ensinamentos de Moisés. Então era um judeu falando para judeu. Então os judeus têm a festa do Pentecostes, e na festa do Pentecostes os discípulos, junto com Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, eles tiveram uma manifestação mediúnica em grupo, porque aquilo que eles falam da língua de fogo é o coronário deles, que estavam recebendo as energias e as comunicações ali dos espíritos que estavam em volta, que eles, todos médiuns, os 12 apóstolos são médiuns, eles viram, né, os que estavam em volta viram também, e se registrou a questão do Pentecostes, que é uma manifestação que um médium vidente
ver numa mesa espírita um palestrante, que alguém que tem mais sensibilidade vê uma aura ou vê uma energia, que é a energia que ele está recebendo do mentor, que ele está recebendo às vezes do espírito que está se comunicando ali. Muitas pessoas veem, né, essa manifestação, essa aura. Por exemplo, no Divaldo, quando ele está recebendo o Bezerra de Menezes, inclusive até a figura, o rosto, a voz do Divaldo também se modificam. E aí nós vamos aqui no segundo parágrafo da página 23. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médiuns são submetidos a suplícios atrozes, né? Então nós vamos... ele está falando aqui acerca da Idade Média, a perseguição aos médiuns, né? Aqueles que tinham qualquer diferença. Nós vamos ver a implantação muito forte com o Torquemada, na Espanha. Ele nasceu em 1420 e desencarnou em 1498. E nós vamos ver no começo do cristianismo as modificações sendo realizadas no cristianismo através de Constantino. A gente precisa lembrar que até 312, quando Constantino se colocou como cristão, os cristãos se reuniam em cavernas, se reuniam em cemitérios. O cristianismo era o básico. Perdão, era aquilo que se ensinava, era aquilo que se passava, né, de boca a boca. Eram analfabetos. Quando Constantino coloca que a religião oficial vai ser o cristianismo, aí a coisa modifica, porque politicamente eles tiveram que agrupar, tiveram que ajustar todas as coisas. Então, politicamente foram se colocando uma série de coisas. A palavra católica quer dizer universal, e aí ele constituiu o cristianismo universal, né, que é a igreja universal, ou seja, a igreja católica. A palavra católica quer dizer universal. Aí nós vamos para o terceiro parágrafo, quando nós vamos ver aqui sobre o auto de fé. A história registra o auto de fé em Barcelona, no qual trazemos volumes de brochuras espíritas, no qual 300 volumes de brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo da província em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Contudo, podemos afirmar sem medo de errar. Abre aspas. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Fecha aspas. Isto está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver aqui uma colocação de Leon Denis. Leon Denis lembra, a propósito, aqui está no livro No Invisível. O Leon Denis lembra a propósito que os adversários do Espiritismo ainda continuarão a difamá-lo por muito tempo, mas os médiuns definidos, operários do plano divino, rasgaram o sulco e nele depositaram a semente de onde há de erguer a seara do futuro. Isto aqui está no livro No Invisível. E aí nós vamos ver Kardec em Obras Póstumas, colocar aqui para a gente encerrar o nosso estudo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. E hoje a gente pode colocar aqueles que se dizem espíritas, porque aí professam uma crença e não estudam a doutrina, a filosofia e a ciência, que é o espiritismo, são os que mais atrapalham, porque eles têm os achismos, eles colocam ideias pré-concebidas e dizem que é a doutrina espírita que coloca. Não, a gente vê barbaridades de pessoas falando besteira em centros espíritas, porque não leram, porque não estudaram, o que fizeram no máximo foi ler a aba
do livro ou ouvir um palestrante falar alguma coisa. É fundamental o estudo, porque é uma doutrina, uma ciência, uma filosofia. E é como ciência e filosofia que nós vamos estudar a mediunidade aqui no nosso grupo. Perguntas, gente? Dúvidas? Não tenham vergonha de perguntar, por favor, nem de tirar dúvidas. Sugiro aí que leiam a oração do José Silveira, né, no livro Parnaso de Além-Túmulo, né, que está aqui mais um pouco para frente. Leiam a oração porque ela é interessante, é bonita. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida acerca do que foi colocado? Então, é importante que vocês tenham o hábito de ler, né? Por isso que eu coloco na segunda-feira. Toda segunda-feira eu vou colocar no grupo, né, aquilo que nós vamos, qual é o capítulo que nós vamos estudar, para que vocês leiam. Aqui eu coloco os pontos importantes, vou fazendo as colocações e tirando dúvidas. Então, por favor, tragam as dúvidas. Tudo certo? Então, vamos para a nossa oração de encerramento.